Juiz dos Estados Unidos chama de registro falso documento usado pelo STF para prender Felipe Martins. Aí diz que ele é ex-assessor especial para assuntos especiais e tal. A matéria diz que o conteúdo das audiências sobre Felipe Martins na Justiça Federal da Flórida ganhou acesso à repercussão pública nesta sexta-feira, dia 21, e traz novos detalhes sobre o registro migratório americano usado no Brasil no caso. As informações foram publicadas pela Folha de São Paulo e confirmadas pela Jovem Pan. E aí eles vêm falando que Felipe Martins é assessor especial para assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo STF a 21 anos de prisão no processo sobre tentativa de golpe de Estado. Atualmente, Martins está preso em uma unidade prisional em Ponta Grossa, no Paraná, e sua prisão atual decorreu inicialmente de um suposto descumprimento de medidas cautelares impostas pelo STF, que nós já sabemos que também essa suposta quebra de medidas cautelares, essa suposta quebra não é verdade. Porque ele está proibido de acessar a rede social e ele acessou o LinkedIn. E o próprio LinkedIn mandou para o STF dizendo, bicho, o cara não acessou nada ali. Mas, ninguém liga nessa bagaça. A transcrição liberada hoje mostra que o juiz federal Gregory Presnell tratou como falso o registro que indicava a entrada de Martins nos Estados Unidos e cobrou do governo americano informações para descobrir a origem do dado e identificar as pessoas envolvidas em sua criação. Então vamos guardar em perspectiva que o Gregory Presnell não é um juiz que foi indicado pelo Donald Trump, não, ele não é republicano, ele é democrata. Mas assim, parece que lá as coisas são um pouco mais sérias. Valéria, lá não tem vagabundo? Claro que tem, gente. Onde tem governo, tem gente vagabunda ali pendurada nas tetas, tá? Mas não é uma coisa endêmica, como é no Brasil. A matéria continua dizendo que a audiência ocorreu em 26 de março de 2026 e faz parte de uma ação movida por Martins contra o Departamento de Segurança Interna e Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Na audiência, o juiz usou uma expressão mais contundente do que a adotada anteriormente pela própria Autoridade de Fronteira Americana. Enquanto a agência havia classificado a informação como registro errôneo, que eu errei, foi sem querer, o juiz falou em registro falso. O tribunal também avançou sobre a produção de documentos relacionados à origem de informação. Entre as medidas discutidas estavam a entrega de material para análise reservada do próprio juiz e busca por comunicações internas que pudessem identificar como o dado foi criado e quem participou do processo. Bom, vamos trocar em miúdos aqui, porque na verdade, lá no CDP, eles já sabem quem fez isso, eles já têm as pegadas digitais de quem entrou no sistema e deu a digitada lá. Deveriam ter, tá? Pelo que eu sei, eles já têm. E aí estão fazendo esse suspense todo, porque não pode parecer muito bagunçado, né? Tem que parecer certinho. 4 dias depois da audiência, no dia 30 de março, Presnell expediu uma ordem determinando o cumprimento das exigências do tribunal. A ação foi apresentada como base na lei americana de acesso à informação. Martins tenta obter documentos do governo capazes de esclarecer a origem de um registro que afirmava que ele havia entrado nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Naquele dia, Jair Bolsonaro deixou o Brasil e viajou para a Flórida. O registro existente no sistema americano indicava que Martins também teria entrado no país. E olha só, não adianta vir nenhum outro documento lá dos Estados Unidos para convencer o ovo que tudo vê que ele errou. Agora ele já fez a cagada, ele nunca vai reconhecer que ele errou, porque isso dá um processo de indenização do tamanho do mundo, mas muito pior do que foi o que esses esquerdistas acusam o Brasil de terem feito na tal fubanga ditadura militar, tá? A coisa é bem complicada. Então, nem Moraes, nem nenhum desses loucos que estão aí nessa corte de cristal podem assumir que erraram. Então, não vai adiantar muito para a situação atual do Felipe Martins. Mas uma vez isso vindo à tona e tudo sendo provado, quem ganha força com isso? Nosso presidente Flávio Bolsonaro, nosso Senado, e aí a gente pode começar a pensar em realmente indulto, graça, impeachment de ovos que tudo vem de lá de cima da corte de cristal. Bom, a informação foi posteriormente utilizada pelas autoridades brasileiras e apareceu no processo que levou à prisão preventiva de Felipe Martins. Em fevereiro de 2024, o ministro, ouve que tudo vê, determinou a prisão dele. A suposta viagem aos Estados Unidos foi considerada ao se avaliar o risco de fuga, viagem que ele nunca fez e que ele não estava proibido de fazer. Aí a matéria vem contando a história de Felipe Martins, tá? Só para vocês saberem. Tem um juiz democrata nos Estados Unidos berrando lá pro povo onde eu movia, ver quem fez essa palhaçada aí, porque esse registro é falso.
Isso me enche de esperanças. É mais um componente da revoada de cisnes negros que nós estamos tendo nos últimos tempos no Brasil.